Esses dias, algum amigo aqui no canal me perguntou o que eu achava da teologia coach, que está na moda, né? Aliás, que movimento para gostar de moda é o movimento evangélico no Brasil? Isso não é de agora, tá? Só para fazer uma recapitulação da história recente, nos anos 2000 surgiu a ideia do dente de ouro, do cair no poder de Deus, do paletó ungido que derrubava as pessoas. Depois veio a moda da confissão positiva, a moda dos grandes ministérios de louvor, do gospel, das ministrações extravagantes, de virar a igreja de costas para o altar, porque ela teria que se concentrar apenas em Deus, dos encontros de avivamento em que ninguém podia falar nada, nem compartilhar com ninguém o que acontecia lá dentro, e assim por diante. A gente poderia fazer até um vídeo falando sobre esses modismos da igreja evangélica, principalmente de linha mais pentecostal, neopentecostal, no Brasil, na história recente. Nem precisa mexer tanto assim na história para a gente encontrar esses relatos. Sobre o que eu acho da teologia coach, a primeira coisa que eu acho é que ela não pode, de maneira nenhuma, ser chamada de teologia. Isso não é teologia, isso é a ausência da teologia. Isso é a ausência do estudo bíblico, isso é a ausência da preocupação teológica, isso é a ausência da qualidade e da profundidade do ensino bíblico nas igrejas. Essa teoria coach, essa metodologia coach, tem um objetivo muito claro: viralizar na internet, encher igreja e arrecadar cada vez mais. Você sabe que hoje igreja, para dar certo, precisa de dinheiro, né? Porque o impacto da pregação, do poder, da oração, já quase não existe mais, a não ser em algumas exceções bem periféricas dessa estrutura. E é claro que o Brasil é grande demais para a gente generalizar de uma maneira muito simplista. Mas, de um modo geral, aquele impacto que havia um tempo atrás, a sociedade que olhava e via que ali tinha um grupo de pessoas, mesmo sendo um pouco radicais, e alguns muito radicais, mas eram pessoas sérias, que eram comprometidas com aquilo, tinha até exceções, né? Mas que, em geral, as pessoas tomavam uma decisão muito séria. Esse impacto ele quase não existe mais hoje. E as igrejas que dão certo, com exceções, são aquelas que têm dinheiro para investir. Dinheiro para investir num grupo de louvor que fica à disposição, dinheiro para investir num bom técnico de som, numa boa equipe de recepção, que faça muitos e muitos eventos e assim por diante, porque fora isso, as igrejas vêm se desmoralizando eticamente, socialmente, de uma maneira muito acelerada, e ela já alcançou o seu ápice numérico e agora vai experimentar a decadência nos próximos anos. Essa teoria coach tem o objetivo de viralizar na internet, encher a igreja e aumentar as suas arrecadações, depois que aquela moda da teologia da prosperidade também já alcançou a sua exaustão e já perdeu toda a novidade que possuiu um dia, que também não pode ser chamada de teologia, não, teoria no máximo da prosperidade, né? Bom, essa linha que tem influenciado muitas igrejas no Brasil, ela tem transformado igreja em outra coisa que não igreja. E aí tudo que dizia respeito à pastoral, à igreja, à dinâmica do dia a dia, tem sido profundamente alterado por esse interesse de viralizar e de popularizar essas igrejas e esses ministérios. Primeiro que isso tem muito a ver com aquela ideia de igrejas todas pretas, todas escuras, com jogo de luz, com um altar todo preto, com um jogo de luz em cima de quem ministra louvor, com aquelas ministrações repetitivas, cansativas, muitas vezes apelativas, né? Que transforma a igreja muito mais num show, muito mais numa boate, do que propriamente numa igreja para se reunir, para se congregar e para fazer aquilo que é ou que deveria ser
a prioridade, o papel prioritário da igreja, que é orar, ouvir louvores, ouvir pregação, compartilhar com as pessoas e ter essa vivência comunitária. Aliás, não sei se você pediu, mas a minha opinião é que essas igrejas que se pintam de preto, ficam escuras, jogo de luz, isso é um negócio pavoroso, um negócio ridículo, um negócio que foge totalmente aquilo que deveria ser a proposta de uma igreja, de ser clara, de ser visível, de fazer tudo às claras, para que as pessoas, independente da classe, da faixa etária, pudessem se sentir incluídas, e não só apenas os jovens ou um grupo muito restrito, mas a igreja deve ser um espaço para todos. O espaço da igreja vai se transformando num espaço de show, o pastor vai se transformando num vendedor, e as suas pregações não são mais comprometidas com a qualidade bíblica, mas são comprometidas com a autoajuda, com a maneira de satisfazer o ego, o coração das pessoas que ali estão, para que elas não saiam da igreja, porque tem outra logo do lado. Se tiver qualquer tipo de exigência, qualquer tipo de seriedade nesse compromisso com a pregação, com o discipulado, a pessoa pode se cansar e ir para a igreja do lado. Essas pregações não são mais nem pregações, são palestras motivacionais, são apenas palestras de autoajuda para dizer o quanto Deus ama aquela pessoa, o quanto ela é querida, o quanto ela é amada, o quanto ela é especial, o quanto tudo vai dar certo, o quanto tudo que ela fizer vai ser bem sucedido, né? E aí vai massageando o ego daquela pessoa, ela vai se sentindo confortável com essa conversa fiada no ouvido dela, ela vai ficando por ali e tá tudo certo, ela não se desagrada, ela se sente feliz de ouvir tudo isso, o pastor não perde aquela pessoa para outra igreja, a igreja vai ficando ali com aquelas pessoas que vão congregando ali. Aliás, o pastor enxerga a sua plateia não mais como um rebanho, mas como consumidores. Eles vão ali para consumir. E a regra de mercado é muito clara. A pessoa quer ir num lugar em que tem o máximo de benefício possível pelo menor preço a se pagar possível. Você, quando vai no mercado, vai atrás de ofertas, não é? Vai atrás de uma promoção. Esse mercado me dá a possibilidade de comprar o máximo de benefícios que eu preciso, pagando o menor preço possível. Essa é a lógica de mercado que influencia muito esse tipo de pastoral, esse tipo de se fazer igreja, pensando nessa questão do mercado consumidor, até porque se a pessoa não se sentir bem ali, tem logo uma igreja do lado, ela vai consumir lá. As bênçãos são os produtos vendidos. E essas bênçãos são oferecidas de uma maneira muito satisfatória, são oferecidas nessa autoajuda, são oferecidas de maneira que vai envolvendo essa pessoa a continuar nessa lógica, a continuar indo para a igreja, sabendo o que a igreja vai fazer por ela, o que o pastor vai fazer por ela e o que Deus está à disposição para fazer por ela. Que é muito diferente lá da igreja primitiva, que as pessoas se convertiam, mudavam de vida, transformavam e iam para a igreja para agradecer a Deus e se colocarem à disposição do bem da comunidade e procurar saber o que elas poderiam dar para a comunidade. Hoje as pessoas vão para a igreja porque elas querem ouvir o que a igreja pode fazer por elas, o que Deus tem para fazer para ela naquele dia, qual é a bênção que ela tem para consumir naquele dia, porque se ela não consumir nada de bênção, ela fica magoada, ela fica decepcionada, ela fica desanimada, que é a palavra que essas pessoas que não têm raiz nenhuma, que não têm profundidade nenhuma, mais gostam de falar. Estou desanimada com a igreja, eu vou para outra igreja porque lá tem isso, tem aquilo, lá tem um mercado consumidor que dá mais benefícios por um preço menor ainda, né? E é por isso que elas vão para lá. E outra, as escolas dominicais ou não existem mais, ou acabou de vez, ou as que existem, na verdade não existe, é apenas uma horinha lá, só para enganar bobo, só para dizer que ela tem 1 hora só de duração, começa atrasado, termina cedo, não tem aula de verdade.
e as outras escolas dominicais transformaram o seu espaço numa escola que não é mais dominical. E até pode não ser dominical, mas também não é mais bíblica. Também não é mais bíblica, porque ninguém entra lá para estudar a Bíblia. Ninguém entra lá para trocar ideias sobre a Bíblia, porque as pessoas quase não podem falar, quase não podem perguntar, quase não podem tirar as suas dúvidas e mais, as temáticas dessas escolas bíblicas se tornaram apenas uma maneira empreendedora de ensinar as pessoas a fazer igreja. Se tornaram escolas de lideranças, escolas de pequenos grupos, escolas de ministérios A, B, C ou D, ou seja, para a pessoa apenas aprender como ela pode fazer mais e mais para o crescimento daquela igreja, o crescimento numérico daquela igreja, o crescimento financeiro daquela igreja. E as escolas dominicais se transformam em grandes ou em pequenos lugares de se aprender como fazer culto, culto atraente, culto que chama pessoas, culto que traz pessoas, transformação de vida tanto faz, desde que venha, desde que encha, desde que oferte. Isso é o que importa, de como multiplicar, fazer a igreja crescer, fazer a igreja cada vez mais imponente, cada vez arrecadando mais, cada vez mais cheia. Não importa a ética, não importa a transformação de vida, não importa a qualidade da Bíblia, que as pessoas usam Bíblia apenas simbolicamente, porque não tem nenhum tipo de compromisso com elas. É só fazer as pessoas se sentirem bem. Essa é a tônica. E eu até entendo por que as igrejas estão assim, né? Transformando as escolas dominicais em uma ferramenta de fazer as pessoas aprenderem, a produzirem, a dar resultados, a dar resultados numéricos de pessoas, de finanças, a fazer com que elas façam cada vez mais pequenos grupos, cada vez mais cultos de overdose na pessoa para que ela se sinta na adrenalina de ir, de fazer, de chamar, de não sei o quê. Eu entendo até porque que essas igrejas estão usando subterfúgios bem rasteiros de se pintarem de preto, de jogar jogo de luz, gelo seco, de fazer de lá um espetáculo pirotécnico. Eu até entendo por que esses pastores estão deixando de ser pastorais, porque esses grandes pastores, os pastores bem-sucedidos, nem fazem mais velório, nem fazem mais visitas, nem fazem mais aconselhamento, eles são ali os animadores do auditório, da plateia, e essa plateia cada vez mais vai sendo acostumada em ser consumidores, e o que importa é que elas se sintam bem ali, e o que importa é que elas se sintam felizes e saiba naquele dia o que Deus tem para ela naquele dia. Eu sei por quê. E Jesus já tinha falado sobre isso. Jesus falou uma vez: se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. É por isso que essas igrejas, não generalizando, é óbvio, tem muita gente séria ainda, mas é por isso que cada vez aumenta mais e multiplica mais o número de igrejas usando esses subterfúgios, vis, rasteiros, abobalhados, acostumando as pessoas cada vez a serem mais abobalhadas, mais dependentes, menos autônomas. É por isso, porque esse sal já se tornou insípido. Esse sal não presta mais para nada, esse sal não transforma mais ninguém, não dá mais sabor na vida de ninguém. Esse sal, se não for usado para espetáculos e shows em todos os sentidos, não tem mais graça nenhuma, não tem mais conteúdo nenhum, não dá mais gosto em absolutamente nada. Só serve para ser pisado pelos homens. E não é à toa que a igreja tem sido, ou parte da igreja tem sido motivo de chacota na sociedade. E as pessoas ficam com raiva da sociedade. Deveriam ficar indignadas com as igrejas que se prestam a esse papel tão ridículo. Mas, é claro, ainda tem muita gente séria, trabalhadora, honesta, ainda tem pastor que visita, que se importa, que está presente, ainda tem muitas pessoas sinceras e discípulas de Jesus que se comprometem com a mensagem do reino, muito mais do que com a mensagem de uma igreja A, B, C ou D.
e convém que essas pessoas apareçam e se indignem com a bobagem que muita gente tem feito. Bom seria se fosse só bobagem, né? Então, coach em igreja, coisa nenhuma. Não é teologia, coisa nenhuma, não. Tá certo? É apenas uma teoria, assim como a da prosperidade é apenas uma teoria. Isso é a ausência da teologia, isso é a ausência da Bíblia, isso é a ausência da profundidade bíblica e teológica. Aproveitando o ensejo, eu quero mandar um abraço para Nadilaine Brandão, lá de Jundiaí, em São Paulo, que é membro aqui do canal, que muito nos ajuda no nosso trabalho. Também mandar também mandar um abraço para o Charles Marques, lá de Feira de Santana, na Bahia. Grande abraço ao povo baiano. E também a Kathleen Vidal, que é de União da Vitória, no Paraná. E também deixar um abraço para o povo paranaense. E se você quiser ter o seu nome citado aqui e ganhar um abraço nominal, escreva a cidade e o estado onde você mora nos comentários e venha conhecer também o clube de membros, seja membro desse canal, ajude esse canal a se manter, a crescer a cada dia e conheça os nossos produtos virtuais, curso online e e-books imperdíveis. Os links estão aqui na descrição. Curta esse vídeo e compartilhe com quem você quiser. Em breve a gente se encontra.